Beleza. Dica rápida aqui então para fazer a cópia de um circuito já roteado de PCB. Eventualmente a gente pode ter um circuito que a gente vai replicar ele, né? Ele tem componentes nas mesmas posições, talvez com valores diferentes, talvez não, mas a gente pode querer rotear esse cara aqui uma vez, né? Baseado na indicação que ele tem de roteamento, e talvez querer replicar isso daqui sem ter passar por muito trabalho, sem que estar reposicionando todo mundo ao mesmo tempo. Então existe uma maneira de se copiar esse circuito no PCB. Independente de se está usando blocos de repetição do Altium em top level, ou se a gente está simplesmente um esquema numa página, ou se está em duas páginas, tanto faz. De qualquer forma, é possível a gente fazer então a cópia do PCB num arquivo de PCB inteiro, no caso. Então aqui eu tenho um esquemático dentro de um projeto. Tem os componentes distribuídos aqui com a sua devida numeração, lá está separadinho já. E eu posso querer replicar esse circuito, sei lá, uma fonte aqui de 12 volts e aqui uma fonte de 5 volts. Pode ter mais de uma, quantos circuitos precisa repetir. Então, de uma forma de fazer o uso disso inicialmente a gente sempre faz a primeira parte do roteamento, né, define lá onde é que vai ser as posições de cada componente, e a gente tem lá os outros componentes exportados no PCB e a gente pode querer organizar esses caras aqui no mesmo alinhamento dessa distribuição. A forma convencional normalmente envolve tu botar o cara do lado do outro e mais ou menos ir posicionando lá os componentes e tentando ver como é que vai ficar cada um, mas isso pode nem sempre ser uma coisa tão prática e quem gosta de fazer isso minuciosamente, de fazer exatamente igual, então eu tenho a oportunidade então, de usar esse método que eu vou mostrar aqui. O método envolve o uso de uma planilha de Excel, onde a gente vai fazer o alinhamento dos componentes a partir das posições do nosso arquivo, dos nossos componentes de referência. Então, sem mais delongas, vamos considerar então que já se tem o esquema desenhado, ele já foi copiado e replicado, né? E a gente está na fase então onde a gente já roteou uma parte dos componentes, que seria o nosso projeto de referência, e eu quero então replicar isso daqui para esses componentes do lado. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é selecionar os nossos componentes de referência, né? Vou selecionar eles aqui. Eu deixei marcado aqui para pegar somente os componentes, então, para não marcar os outros itens do layout. E na planilha, na aba List, né, a gente tem algumas abinhas aqui do Altium, né, se ela não estiver aparecendo, então a gente pode vir aqui em View Panels, PCB List, vai ser a nossa abinha lá de componentes, e a gente tem algumas informações aqui a respeito desses componentes. Bom, a primeira coisa que a gente pode ver aqui é que a gente tem vários componentes aqui, estão todos na verdade, então, tem as nets, tem os outros objetos, e o que a gente vai fazer aqui agora é listar aqui no PCB List somente os componentes. Então a gente vem nesse menu aqui, né, incluir somente, então mostrar somente os componentes. Então vou desmarcar todos os carinhas aqui. Todos os marcados, ok. Agora somente os componentes estão marcados. E eu também vou selecionar aqui, vou mostrar para exibir somente os componentes selecionados. Então aqui eu tenho somente os componentes selecionados. Uma outra informação importante aqui é que eventualmente a gente pode, se a gente precisar, né, e a gente vai precisar provavelmente, porque a planilha padrão exibe os componentes, eu até vou botar aqui no padrão para ver como é que ele vem. Ó, na verdade eu acho que já está, não sei se eu consigo voltar ao original, mas ele não estava nessa ordem, então a gente pode precisar, se a gente precisar ajustar essas colunas, a gente clica com o botão direito aqui nas colunas, no cabeçalho, e a gente pode manipular aqui para cima e para baixo, bota na ordem que a gente quiser.
Para fazer isso daqui, eu deixei preparado uma planilha que vai estar na descrição ali no vídeo, que basicamente o que ela tem? Ela tem um campo, espaço para largar os componentes, e a gente vai verificar o deslocamento dos componentes baseado no que a gente quer. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer uma planilha de match, onde a gente vai fazer a referência de um com o outro. Eu deixei isso aqui tudo pronto já por fórmula, então basicamente a gente vai pegar lá o nosso esquemático e a gente vai precisar dizer então qual componente dá match com outro componente. Então, por exemplo, aqui a gente sabe que o L2 está na mesma posição do L4. Então a gente vai na nossa planilha e vai dizer, aqui eu deixei uma referência, né? Vou deletar aqui e vou botar L2, que é a minha referência, ele vai dar match com L4. Vou botar lá na planilha e vai pegar o C1 dá match com C9. Vamos lá, C1 dá match com C9. E assim a gente vai para todos os componentes. Obviamente não vou perder tempo aqui com todos os componentes, eu já tenho esses componentes aqui, esse alinhamento já pré-setado, eu vou simplesmente colar ele aqui e agora eu já tenho todas as referências, né? Então já estão coladas aqui, o que um combina com o outro. A partir daí a gente volta para essa planilha aqui e a gente vai ver lá então os nossos componentes, né? Vou selecionar eles aqui novamente, vou no PCB List e vou pegar a minha referência, onde eu vou ter, e aí é importante que se a gente precisar manipular é botar na mesma ordem, né? Então tem aqui o layer, o x1, o y1, rotation e designator. Se a gente deixar nessa mesma ordem, vai dar tudo certo. Então vou selecionar tudo aqui, dar um Ctrl C e vamos voltar para a planilha. Dei um Ctrl V aqui, beleza. Ele alinhou e botou todo mundo aqui na sua devida posição. E agora eu vou, para saber onde vai ficar cada componente, eu vou simplesmente dizer, vou selecionar quais são os componentes pela ordem que eu quero. Então eu vou lá, vou pegar aqui os meus componentes que eu sei que vão estar posicionados, eu posso selecionar eles tanto no esquemático quanto no PCB. Vou selecionar eles aqui no esquemático só para ficar claro. Então já estavam components, então eu vou selecionar aqui somente os componentes. Vou voltar no PCB e vou observar que somente esses componentes estão selecionados. Beleza, a partir daqui agora o que eu vou fazer? Eu vou extrair essa ordem de componentes daqui. Então com essa ordem de componentes, vamos lá para a nossa planilha, e a partir daí ele já alinha então todas as posições dando um gap de 1000. Esse 1000 aqui é tanto faz, pode ser 1000 mils ou pode ser milímetros. Então se a gente estiver trabalhando com milímetros ou mils aqui, aí sempre vai ser uma adição, né? Vai fazer um deslocamento desses componentes para o lado, baseado nesse gap space. Eu tive que incluir esse rotation aqui, que ele só pode ser 0 ou 1, porque tem um problema na forma como o Altium dispõe isso daqui, que ele faz o seguinte: ele bota um separador decimal, ponto, para x e para y, só que o separador decimal de rotação é vírgula. E isso, quando tu cola no Excel, ele entende que seja o separador de milhar. Então eu tive que configurar a planilha do Excel para lá trabalhar com o sistema inglês, né, para poder resolver o x e o y, mas o de rotação não resolve. Então não adianta resolver um e não resolver o outro. Então o que eu fiz foi colocar aqui nessa equação uma divisão por 1000 caso seja o ângulo adequado. Então ele simplesmente vai pegar esse cara e vai dividir por 1000. É isso basicamente que ele faz. Então beleza, eu tenho a rotação aqui, eu tenho todos os layers então aqui já mapeados. Eu vou pegar e vou copiar esses dados aqui. Copiando esses dados aqui, já dando o espaço de 1000, eu vou simplesmente colar aqui na primeira célula aqui, vou colar todos os dados e tá lá os meus componentes já alinhados com espaçamento de 1000. Se eu vou conseguir pegar aqui, se a gente observar, dá para ver aqui no Ctrl M que a distância entre eles é exatamente lá os nossos 1000 mils.
não é só isso também. Se a gente precisar também fazer a seleção e rolar no caso as nets, né, a gente pode agora marcar somente tudo menos os componentes, sabe? Então eu tenho tudo selecionado, inclusive as vias ali. Foi um roteamento só para representar, né? Vou pegar um ponto de referência aqui desse componente, vou colar aqui em cima as nets. Beleza. Obviamente alguma outra coisa pode dar problema, né? Que nem aqui, por exemplo, eu usei um tipo de indutor aqui de um tamanho, que usei outro tipo de indutor de outro tamanho. E obviamente isso não vai dar certo. Então essa parte eu vou fazer manualmente. Isso é mais era para mostrar que essa diferença não importa muito, né? Se tem componentes iguais, componentes diferentes, ele não vai, isso vai ser irrelevante para o sistema e para o teste. Então tá aí, tá replicado o PCB diretamente a partir de uma planilha de Excel. O link dessa planilha vai ficar na descrição e aí é só acessar ela e pode usar. Valeu, era uma dica rápida mesmo. Falou!